start again. It's a Redskin. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Te Dou a Vida, do dia 25 a 29 de outubro de 2021. Lembrando pessoal que o resumo é disponibilizado pelo SBT e pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 25 de outubro, capítulo 26. Irene comenta com Gabriela que acha que Helena não voltará mais de Houston. Domingo liga para Pedro e diz que precisa falar com ele urgente. Nelson fala para Domingo que ser mãe solteira deve ser difícil. Domingo diz a Nelson que Pedro vai se responsabilizar. Gina descobre que seu pai já sabe sobre sua gravidez. Ernesto liga para casa e Gabriela atende. Ele pergunta por Helena e Gabriela diz que ela está na empresa. Ernesto descobre que Helena se encontrou com Pedro no aeroporto. Helena diz a Pedro que ele pode ver Nicolas. Mais tarde, Helena elogia Pedro para Gabriela e diz que deixou ele ver Nicolas e, em seguida, fala mal de Ernesto. Gabriela fala que só de comparar um com o outro, ela já pensa em Pedro como homem. Pedro chega em casa e fica sabendo que Gina está grávida. Esther diz que Pedro deve se responsabilizar pela criança e não por Gina, pois não a ama. Pedro conta a Augusto que acabou de descobrir que Gina espera um filho dele. Augusto se assusta e pensa na possibilidade dele ser o pai. Mais tarde, Augusto encontra Gina e pede para ela jurar que o filho não é dele, e pede para ver o ultrassom. Ernesto chega em casa e briga com Helena por ter se encontrado com Pedro. Helena diz que já sabe da mensagem que ele enviou para Pedro se passando por ela. Pedro diz a Gina que vai assumir a criança e não ela. Ernesto pede para Helena voltar com ele para Houston. Helena diz que não e que está pensando em divórcio. Terça-feira, dia 26 de outubro, capítulo 27. Ernesto fala para Helena que jamais eles vão se separar e que ela não sabe do que ele é capaz. Gina ameaça Pedro e diz que se ele não se casar com ela, ele não vai ver seu filho. Horácio tenta entrar na sua antiga casa e não consegue, pois Andréia trocou as fechaduras. A polícia chega e diz que recebeu uma denúncia. Gina conta a Nelson que Pedro não quer se casar com ela. Pedro tenta avisar Helena de que Gina está grávida, mas não consegue. Rosa pergunta a Gina por que ela não lhe contou que estava grávida e fala que Augusto acha que ele é o pai. Gina pede para Rosa não contar nada para ninguém, pois não vai a perdoar. Horácio chega para pegar suas coisas e André está vendendo tudo a preço de banana. Domingo pede para Nelson deixar ele voltar a trabalhar, pois está sentindo falta de trabalhar de novo. Gina vai até a casa de Helena e conta que está grávida, e pede para ela deixar Pedro em paz, para que seu filho possa ter um pai. Ernesto mexe no celular de Helena e diz que agora sim vai saber em todos os lugares que ela for. Samuel convida Gabriela para sair com ele e Rosa. Horácio liga para Domingo e o chama para irem a um bar assistir o jogo. Ernesto fala para Horácio que tem certeza que Helena e Pedro têm algo. Rosa está indo ao banheiro e Modesto chega, a agarra e pergunta o que ela está fazendo ali com Samuel. Gabriela chega e os vê. Modesto está levando Rosa embora e Samuel pergunta onde ela está indo. Rosa fala para Samuel que estava indo ao banheiro e encontrou seu irmão. Pedro vai à casa de Helena e fala que a ama e a beija. Quarta-feira, 27 de outubro, capítulo 28. Helena pergunta a Pedro o que vão fazer, porque ela é casada e ele vai ter um filho com Gina. Nicolas está com Ernesto e começa a passar mal e vomita.
Helena fala que já tinha dito a Ernesto que não vai voltar para Houston com ele e lhe pediu o divórcio. Pedro fala para Helena que Nicholas vai sofrer, mas depois vai entender. E pergunta se ela está ciente que com ele ela não vai ter mais o padrão de vida que tem. O irmão de Rosa fala para Gabriela que chegou pela manhã e que ele compra e vende maquinário agrícola. Samuel pergunta a Rosa por que nunca lhe disse que tinha um irmão. Depois, Samuel conta a Gabriela o que Rosa lhe disse e Gabriela conta o que Modesto lhe falou, e eles veem que as informações não batem. Pedro está muito feliz e Esther percebe a felicidade do filho. E em seguida chega Samuel, que está triste, e fala que apareceu o irmão de Rosa e a levou. Esther diz que não gosta de Gina e nem de Rosa. Helena está com Nicholas e Ernesto aproveita para mexer em seu celular. Ernesto não acha nada comprometedor no celular de Helena. Ele sai do quarto e Pedro manda uma mensagem para Helena, dizendo que está muito feliz e que estar com ela parece um sonho, e diz que a ama. Esther estranha porque domingo se arruma e se perfuma muito para assistir ao jogo com um amigo. Gina chega na casa de Pedro para ver o jogo. Domingo chega para assistir ao jogo com Horácio e conhece Nicholas. Domingo fala para Nicholas que é mecânico. Nicholas fala que conhece Pedro, que também é um mecânico, e lhe mostra os desenhos que Pedro lhe deu. Domingo fica emocionado. Esther fala para Gina que ela é uma manipuladora. Gina ameaça Esther e diz que se ela continuar assim, não vai conhecer o seu neto. Horácio percebe que Helena e Ernesto não estão bem. Helena fala que não o ama mais. Gabriela comenta com Perla que podia jurar que viu Rosa e Modesto se beijando. Samuel convida Gabriela para sair. Modesto vê Samuel e Gabriela juntos. Ele fala para Samuel que ele está traindo Rosa com Gabriela e diz que vai quebrar a cara dele e obriga Rosa a terminar com Samuel. O médico fala para Helena que encontrou no exame de sangue de Nicholas algo que não gostou. Quinta-feira, dia 28 de outubro, capítulo 29. O médico diz que as células não reconhecem as células do receptor e as atacam. E diz que tem que fazer novos exames em Nicholas para lhe indicar o tratamento correto. Ernesto está voltando para Houston e recebe a ligação de Helena, o avisando o que está acontecendo com Nicholas. Augusto pergunta a Pedro se ele vai voltar com Gina. Pedro diz que não e que apenas vai assumir o filho. Nicholas quer saber por que o médico chamou Helena. Helena fala que ele vai ter que fazer alguns exames de rotina. Domingo, resolve ir ao laboratório fazer os exames. Gina vai à oficina e Augusto diz que já sabia que ela apareceria, assim que soubesse que Pedro estava lá. Augusto pede que Gina pare de ir atrás de Pedro, pois ele já disse que não quer nada com ela. Augusto pede Gina em casamento, para que quando a criança nasça, ela tenha um lar com pai e mãe. Nicholas está nervoso, pois vai ter que ir ao hospital para fazer vários exames. Nicholas manda uma mensagem para Pedro e fala que está assustado, e diz que deve estar mal outra vez e que tem muito medo. Gina quer saber o que aconteceu, porque Pedro recebeu uma mensagem e saiu correndo. Nelson se assusta e acha que aconteceu alguma coisa com Domingo. Horácio chega para ver Nicholas e Helena fala que ele está mal e pede para o pai não deixar ele perceber. Pedro liga para Helena e pergunta se Nicholas está bem, pois ele lhe mandou uma mensagem lhe dizendo que estava angustiado. Helena conta o que está acontecendo com Nicholas e fala que ele vai ter que fazer vários exames. Nicholas vê Pedro pela janela e vai lá fora falar com ele. Pedro diz a Nicholas que ele vai fazer alguns exames de rotina e que vai dar tudo certo. Pedro pede para Nicholas ir com seu pai e fala que tem que ir embora.
Nicolas pede para Ernesto pedir para Pedro ficar. Pedro e Nicolas conversam sobre carros e os vídeos da internet que está fazendo. Ernesto os observa furioso. Nicolas pergunta a Helena se ele pode levar Pedro para conhecer seu quarto. Helena pede que ele peça para o seu pai. Ernesto disfarça e deixa Pedro conhecer o quarto de Nicolas. Domingo chega e Nelson pergunta como ele está, pois não foi trabalhar porque não estava bem. Domingo se irrita e fala para eles o deixarem em paz. Esther diz que ele está assim ultimamente, irritado. Nicolas mostra para Pedro seu álbum de fotos. Ernesto acha exagerado ter que aguentar Pedro em sua casa. Horácio fala que Pedro trouxe ânimo para Nicolas. Ernesto se irrita e pergunta se eles querem que ele agradeça Pedro pela presença. Pedro está chegando em casa e Ernesto aparece e diz que ele não vai lhe roubar a sua família e tenta bater em Pedro. Sexta-feira, dia 29 de outubro, capítulo 30. Domingo e Esther ouvem o barulho e saem lá fora e para a briga. Ernesto fala que Pedro usou Nicolas para seduzir Helena. Depois, Ernesto vai a um bar e começa a beber. Gina pergunta ao pai se ele chamou Pedro para voltar a trabalhar na oficina. Nelson fala que sim, mas que Pedro não aceitou. Samuel diz a Pedro que já sabe o que aconteceu. Pedro fala que pelo menos dessa vez Ernesto deu a cara e não armou uma cilada para ele. Ernesto está em um bar e chega uma mulher e pergunta se ele está esperando alguém. Ernesto fala que estava esperando ela e a beija. Eles passam a noite juntos. No outro dia, Ernesto chega em casa e Nicolas pergunta onde ele estava. Ernesto fala que ficou trabalhando a noite inteira. Horácio liga para Domingo para lhe agradecer por ter assistido o jogo junto com Nicolas. Nelson escuta parte da conversa e pensa que Esther tem razão e acha que ele tem outra. Gabriela diz a Samuel que se Rosa não o quer, ela sim quer ele e o abraça. Andréia chega e pergunta o que significa isso e começam a ofender Samuel e diz que ela não pode se envolver com o empregado. Gabriela defende Samuel e fala que ele é o homem de sua vida. Samuel assusta. Nicolas fala aos pais que não queria estar no hospital e pede para Ernesto ligar para Pedro. Ernesto não gosta, mas para não ficar mal com Nicolas, pede para Helena ligar para Pedro. Pedro tranquiliza Nicolas para que faça os exames tranquilo. Nelson vê Domingo com uma carta na mão e acha suspeito. Mais tarde, Esther vê que Domingo chegou e pergunta o que ele está fazendo. Domingo fica nervoso e fala que está fazendo contas. Pedro ouve os gritos e vai ver o que está acontecendo. Domingo também é sem educação com Pedro. Nelson liga para Esther e fala que ficou observando Domingo o dia todo e viu que ele estava estranho e que ele tinha uma carta. Gina e Rosa saem para tomar um café. Modesto liga para Rosa e pergunta onde ela está. Rosa fala que saiu com uma amiga para tomar um café. Modesto não acredita e ela tenta se explicar. Gina diz a Rosa que Modesto não parece seu irmão, e sim outra coisa. E pergunta a Rosa se ela é casada com Modesto e se ele é seu marido. Rosa diz que sim. Ernesto e Helena estão discutindo e Nicolas ouve, quando Ernesto fala que Nicolas não é filho deles e que é adotado. Vocês gostariam de ficar por dentro de todas as novidades? Então se inscreve no canal e ative o sininho. Até a próxima, pessoal! Tchau!